Mateus capítulo de número 21, nós vamos ler do verso 28 em diante, amém? Mateus capítulo de número 21, do verso 28, cumprimentando você que está em casa também, que privilégio poder estar com você também em casa, é uma alegria que você tenha escolhido estar conosco nessa noite, desse dia. Você que está nos visitando aqui, você que está conosco, seja muito bem-vindo a esse momento de culto e adoração ao Senhor. Amém? Quem achou diz amém. Amém. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao segundo filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo, que publicanos e prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês. Porque João veio até vocês no caminho de justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Mateus capítulo 21, do verso 28 ao 32, fala uma parábola muito conhecida. Esse texto traz uma realidade bastante presente nos nossos dias. Jesus citou essa parábola dentro de um contexto onde ele já vinha desencadeando vários acontecimentos. Quando você volta lá para o versículo 9, ao versículo 11, você vai ver que Jesus já tem causado um certo alvoroço com a entrada profética em Jerusalém. O texto diz que várias pessoas afluíram para onde Jesus estava, e Jesus, de maneira inconfundível, ofusca a presença dos religiosos daquela época. Ele então começa a atrair a atenção dos habitantes de Jerusalém, e é comum, para onde Jesus vai, uma grande multidão vai atrás do Senhor. E os discursos de Jesus, olhe para cá, começam a romper com o sistema religioso da época. Havia um sistema religioso que se perpetuava por imposição e medo, por religiosidade. Uma das coisas mais fáceis de se dominar uma pessoa é pela religião, é pela fé, é causando medo, é ameaçando de condenação. E os fariseus e os mestres faziam isso com bastante eficácia. Do versículo 12 ao versículo 27, Jesus rompe isso, e o discurso de Jesus começa a atrair as pessoas. Olhe para cá, é nesse inteirinho, é nesse contexto que Jesus entra no templo, que Jesus vira as mesas, que Jesus expulsa os cambistas. Então, é esse turbilhão de acontecimentos que faz Jesus citar esta parábola. Porque os religiosos, eles durante muito tempo se colocavam como seres superiores, como seres que eram melhores que os outros. Então, a lógica farisaica funcionava desse jeito: nós vamos colocar o sarrafo da santidade bem alto, para que ninguém consiga alcançar, para que os pecadores sejam constrangidos e queiram ser como nós. O problema é que uma vez que algo se torna inatingível, inalcançável, você nem tenta. Eu fico assim olhando os meninos às vezes tocando guitarra. Aí às vezes nasce no meu coração, eu vejo o Caio, eu vejo o Natan, eu vejo o Gil, né? Às vezes nasce no meu coração, eu vou tocar violão. Aí eu vejo os meninos tocando, eu desisto. Porque os meninos fazem coisas inimagináveis. Quando algo é inatingível, você desiste. Quando você vê alguém fazendo algo com excelência, você diz assim: eu não vou alcançar isso nunca. O certo não é desistir, posso ouvir um amém? Porque todo mundo tem a capacidade de chegar em algum lugar. Mas quando os fariseus faziam isso, os mestres da lei faziam isso, eles afastavam as pessoas do caminho, porque os pecadores comuns, que não tinham acesso à Escritura, que não tinham acesso à Bíblia, que não tinham acesso ao entendimento que nós temos hoje,
Eles se sentiam desgraçados demais, pecadores demais para serem perdoados por Deus. O que é que Pedro diz a Jesus, quando Jesus opera o milagre da grande pesca? Senhor, não se chegue perto de mim, eu sou pecador. O que é que o centurião diz a Jesus? Mestre, eu não sou digno que tu entres em minha morada. Todos esses contextos são contextos que refletem a consciência das pessoas naquela época de um sistema religioso que existia. Você não vai conseguir ser isso. Você não vai ser igual a nós. Você não vai ser como nós somos. Essa era a ideia que os religiosos passavam. E esse sentimento, olhe para cá, ele produzia muitos males, porque uma vez que as pessoas não conseguiam atingir esse nível de perfeição, elas se frustravam. Mas olhe para cá, os que atingiam também se frustravam. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no verso 18, Marcos também fala sobre um jovem que chega para Jesus e diz assim: bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Você lembra disso? O que Jesus fala para ele? Jesus diz: obedece os mandamentos, cumpre as leis. O que é que ele responde? Tudo isso eu tenho obedecido desde a minha infância. Então esse sistema, ele era perverso com aqueles que eram pecadores e não conseguiam alcançar, mas ele era perverso também com aqueles que alcançavam, porque mesmo que eles alcançassem, eles não encontrariam satisfação, porque, olhe para cá, a religiosidade não dá satisfação nem contentamento. O fato de você ser religioso, ou seja, você bater o ponto na igreja, você se vestir como um crente, você se vestir como uma boa pessoa, você obedecer rituais religiosos, eles não vão dar a você o contentamento de viver em Cristo. Sabe por quê? Porque quando você faz força demais para aparecer alguma coisa, você está investindo muita força na direção errada. Você está investindo em parecer e não em ser. Quem me entende até agora diz amém. Então Jesus usa a figura desses dois filhos, nessa analogia bem simples. Ele diz, um pai chama dois filhos, e aqui a palavra no sentido original dá a ideia de filhos pequenos. Não dá a ideia de dois homens adultos, mas duas crianças, de duas jovens, de dois adolescentes. Ele chega para o primeiro filho e diz assim: filho, vamos trabalhar na minha vinha. Ele vai dizer assim: vou, e não vai. O outro diz: não vou, de pronto. Mas depois se arrepende e vai. Jesus faz uma pergunta: qual dos dois agradou ao Pai e realmente obedeceu ao Pai? O que falou e não fez? Ou o que não falou e realizou? A resposta é bem lógica. Mas nós vamos trazer algumas lições para entender como esse sistema religioso foi confrontado por Jesus. Olhe para cá, e como ele está presente na nossa mente hoje. Primeiro vamos falar do primeiro filho. O primeiro filho, ele fala que vai, mas não vai. Esse primeiro filho, ele representa justamente os religiosos. Olhe para cá, aqueles que externam uma capa de santidade, uma capa de divindade. Eles externam uma aparência de pessoas que realmente estão com Deus, mas de que não estão. A religiosidade, ela vai encapar a falsa submissão. Ela mostra às pessoas como elas querem ser apresentadas, não como elas realmente são. Por isso que Jesus compara esse primeiro filho aos religiosos. Por isso que Jesus compara esse primeiro filho justamente às pessoas que falam uma coisa, mas na verdade a vida delas apresenta uma coisa completamente diferente. Porque, olhe para cá, é muito mais fácil criar um personagem religioso do que efetivamente ser discípulo de Jesus. Porque o personagem religioso, ele veste uma roupa que as pessoas vão olhar essa roupa e vão dizer que ele é servo de Deus. Ele usa um linguajar que as pessoas vão identificar esse linguajar como servo de Deus. Mas essa pessoa, no oculto, ela vive uma vida completamente diferente dos preceitos que Deus determina. É uma pessoa que tem uma vida completamente corrupta, tem uma vida completamente difícil, mas olhe para cá, ele se esconde atrás da religião.
Ou seja, ele se esconde atrás da Bíblia. Esse tipo de pessoa é pior que o ímpio. Ele é pior que o ímpio. Por quê? Porque no externo ele apresenta uma figura de um cidadão impecável, de um servo de Deus impecável. Mas no oculto, ele é a personificação do diabo. Só que como seres humanos, olhe para cá, o que é que nós fazemos? Nós confiamos toda a nossa conduta na leitura externa. Se você vê uma pessoa desarrumada, se você vê uma pessoa desarrumada, de bermuda, de chinelo, vamos fazer um estereótipo bem assustador para você agora, amém? Você vê uma pessoa de bermuda ciclone, com a camisa Silway e um chinelo, o que é que você vai fazer? Para quem não é de Recife, essas marcas são marcas registradas daquela turma que dá trabalho, né? Estou dizendo que nem todo mundo que veste é. Mas a nossa leitura do estereótipo é o quê? Você tem medo. Mas você vê uma pessoa bem impostada, bem arrumada, uma pessoa tranquila. Você diz, ufa, ainda bem que está vindo um cidadão de bem aí. Você pede o Uber, olha para cá, já fiz essa comparação com você uma vez, lembra? Você pede o Uber de madrugada. Como é que fica seu coração quando você pede um Uber de madrugada? Seu coração fica aflito. Quem é que vem? Será que é uma pessoa de bem? Será que é um assassino? Será que é um serial killer? Será que é um maníaco do parque? Aí o carro está encostando, o carro tem uma Bíblia no painel do carro. Qual é a sua sensação? Ufa, ainda bem que é um... Quem garante? Quem garante que o assassino não botou ali justamente para deixar você... Ufa. Mas nós somos seres que fiam a nossa confiança na aparência. Quando Samuel foi escolher o novo rei de Israel, ele achou que era Eliabe, ele achou que era Abinadab, ele achou que era Samá, os filhos mais fortes e mais valentes de Jessé. Por quê? Porque o homem julga pela aparência. Por isso tem muitas pessoas que elas deixam se enganar por falsos pastores. Eu estava estudando já para a mensagem do domingo pela manhã, a gente está estudando Apocalipse domingo de manhã, e surgiu a figura do bode Judas. Já ouviu falar do bode Judas? O bode Judas foi uma figura que foi inventada em meados da década de 50. Olhe para cá, nos abatedouros que ficavam próximos a grandes cidades. Quando as cabras eram levadas para serem mortas nos abatedouros, as cabras elas faziam muito barulho ao desembarcar do caminhão até o abatedouro. Elas faziam muito barulho e era arriscado até que os vizinhos pedissem para que aquele abatedouro saísse dali. Quem está me entendendo até agora diz amém. Já viu uma cabra berrando? O bom nordestino já ouviu isso. Então o que foi que os donos de abatedouro fizeram? Depois você pesquisa lá no Google, bode Judas. Eles treinaram um bode para ficar na descida do caminhão, onde as cabras iriam desembarcar. Quando as cabras que estavam agitadas saíam em direção ao abatedouro e viam o bode, elas confiavam que aquele bode era uma figura familiar e elas pacificamente caminhavam para o abatedouro. Por isso que o apelido do bode é bode Judas. O bode voltava do abatedouro, as cabras iam direto para lá. Ei, olhe para cá, quando você se fia pela aparência, você é uma dessas cabras que segue o bode Judas. Porque tem um monte de gente com Bíblia na mão, falando um monte de heresia, aparecendo no YouTube, colocando a sua vida em risco, levando você a fazer coisas ou outras, achando que apenas a aparência é suficiente. E Jesus deixa isso bem claro. Qualquer pessoa pode se tornar, aos seus olhos, a pessoa mais honesta do mundo. Por isso que esse filho que diz que vai e não vai, ele tem um compromisso vazio. Ele aparentemente na primeira vez ele responde a você, eu vou. A palavra do pai efetivamente não move como deveria, porque diante do pai ele diz uma coisa, mas aquela palavra não move ele a fazer alguma coisa.
Aquela palavra não muda o comportamento dele. Aquela palavra não muda o pensamento dele. E hoje a gente vê muito isso nas igrejas. Ei, olhe para cá. A força da Bíblia não está nela estar aberta na sala da sua casa. A força da Bíblia está quando você executa o que está escrito nela. A Bíblia é poderosa quando você a personifica. Quando você executa o que está escrito nela. Quando você vai tomar uma decisão e deixa de tomar porque Deus diz que é pecado. Quando você vai fazer uma coisa e não faz porque Deus diz que não deve ser feito. Ei, olhe para cá. A força da Bíblia está na força que ela tem de mudar o seu pensamento e o seu comportamento e as suas decisões. O problema é que o religioso, esse primeiro filho, vai para o oba-oba, diz que obedece, mas quando chega a dificuldade, ele não obedece a Deus, ele só obedece a palavra enquanto a palavra está alinhada com as vontades dele. Quando a palavra diz não adultere, ele risca a palavra. Quando a palavra diz contribua, ele não contribui. Quando a palavra diz mude de vida, ele não muda. E todos nós conhecemos pessoas assim. E todos nós conhecemos pessoas que diante dos olhos das pessoas, são as pessoas mais santas do mundo, mas são pessoas corruptas, são pessoas mentirosas, são pessoas fofoqueiras, são pessoas que na presença de Deus, são incapazes de obedecer ao Senhor. Quem está me entendendo até agora diz amém? A força da palavra de Deus está na intensidade do seu amor a Ele. Você quer medir o seu amor a Deus? Veja quanto a palavra de Deus tem força nas suas decisões. Quanto a palavra de Deus muda o seu comportamento. Quanto uma coisa... Ei, olhe para cá. Quanto a palavra serve de freio para algumas situações na sua vida. Quando você quer resolver alguma coisa no braço. Quando você quer resolver as coisas como que você quer mesmo. E a palavra diz pare e você freia o seu comportamento por causa disso. Ei, olhe para cá. É o filho que fala e não vai. Tem um bocado de gente desse jeito. É crente na igreja. Irmão, olhe para cá. O melhor lugar para servir a Deus é aqui. Aqui você não faz esforço para servir a Deus, não. Ah, é muito difícil. Não é. Você levanta as mãos, você glorifica, você canta. 1h30, 2 horas. Ei, olhe para cá. O nosso desafio é quando a gente passa dessa porta para fora. Por isso que Jesus diz, um fala e não faz. Mas ele fala de Deus. Veja o que Jesus fala no capítulo 7 de Mateus, no verso 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Ei, olhe para cá, deixa eu lhe contar um segredo. Não é o que você fala, é o que você faz. O que você faz determina mais a sua fé do que o que você fala. Eu amo a Deus, mas não move um prego em direção a Deus. Eu amo a Deus, mas qualquer coisa quer resolver na força do braço. Eu amo a Deus, mas fala e não faz. Ei, olhe para cá. A sua boca não vai determinar quem você é, mas as suas ações. Quando a palavra não move o filho, mostra que o filho não ama o pai. Você concorda comigo, sim ou não? Ele não ama. Ele não ama. E não adianta a gente querer inventar retórica, conversa bonita. A palavra de Jesus é bem sincera, porque a devoção esbarra no egoísmo. Porque o pecador, olhe para cá, é egoísta. O pecador não pensa no mal que vai fazer com a sua família. O pecador não pensa nos males que causará nas pessoas que ele ama. O pecador só está interessado em uma coisa, em satisfazer a cobiça do seu coração. E deixa eu dizer uma coisa a você, todos nós somos assim. A diferença é que quanto mais você ama o Pai, mais o Pai tem autoridade para refrear os seus instintos. Mais o Pai tem capacidade de mudar o seu comportamento. Eu quero arrancar a cabeça dele, mas a Bíblia diz, não se vingue. Aí o que é que você faz? Senhor, entrega em tuas mãos, faz a tua obra. Posso ouvir um amém, irmão? Ah, não vou perdoar nunca, eu vou levar para o túmulo. Vai mesmo, do túmulo para o inferno. Se não perdoar, vai para o túmulo, e do túmulo para o inferno. Por que a Bíblia fala? A Bíblia diz, se você não perdoar, Deus não te perdoa. Então o que é que eu tenho que fazer? Perdoar.
Eu jamais vou conviver com muita gente. A Bíblia diz, não é bom que o homem viva só. Então eu tenho que viver em comunidade. Ah, mas eu não preciso de igreja. O que é que a Bíblia diz? Não deixem de congregar. Então não é sobre o que você quer, é sobre o que a Bíblia determina, é sobre o que Deus diz. E quando Deus determina, Ele move a nossa vontade para fazer o seu querer. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Mas se você não ama, você não se mexe. Se você não ama, você não sai do lugar. Como é que você ama? O esposo diz que ama a esposa, vive traindo a esposa. O pai diz que ama o filho, mas vive maltratando e espancando o filho. O amor não sai pela boca, o amor se efetua pelas suas ações. Ei, olhe para cá, e o egoísta nunca será feliz. Todo relacionamento precisa de renúncia, sim ou não? Se você é casado, se você namora, você sabe muito bem o que é renúncia, sim ou não? Quer assistir aquele joguinho de futebol, mas a mulher quer assistir, sei lá, Um Amor para Recordar. Esses filmes que quando a gente termina a taxa de diabetes está lá em cima, né? Filme meloso, que ela chora e você dorme. Posso ver amém, irmão? Teve um dia, olha para cá, que eu passei uma semana de atividades. Às vezes eu viajo, passo a semana de atividades fora. Quando eu vou para fora, as pessoas acham que eu vou passear, né? Mas é manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. É um sistema muito frenético. E aí eu cheguei em casa numa segunda pela manhã, e os meninos ainda eram pequenos. E lançou um desenho aí, não me lembro se era Minions, era um desenho desses aí. Os meninos pequenos, papai, vamos. Eu quebrado, moído. E eu fui. Queria ficar em casa, queria ficar repousando, queria dormir, mas fui. Por quê? Porque o amor traz consigo a renúncia. Amarrei aqui a camisa de um, amarrei aqui a camisa do outro e dormi o filme inteiro, irmão. Teve uma hora que o Natan me deu uma cotovelada assim, papai, acorde que o senhor está roncando. Não existe amor sem renúncia. Como é que você ama a Deus e Deus não consegue mover uma decisão sua? Como é que você diz que ama a Deus, Deus é incapaz de mudar uma escolha sua? Deus não está presente nas coisas que você escolhe, Deus não está presente no seu lazer, Deus não está presente na sua família, Deus não está presente na sua casa, Deus não está presente nas suas decisões. Que amor é esse? É justamente a ideia do filho que diz que vai e não vai. É o filho do oba-oba, é o filho sem compromisso, é o filho que se compromete enquanto tem alguma coisa em prol dele. Esse é o religioso que não serve a Deus. Quem me entende até agora diz amém. Mas aí vem o outro filho. O outro filho, ele recusa. Preste atenção no texto. O outro filho, ele diz, filho, vamos. Qual é a primeira resposta dele? Não vou. Irmão, olha para cá, era chato para uma criança se ocupar, ou para um jovem se ocupar o dia inteiro na lavoura. Era complicado para um jovem pensar nisso. Quem está me entendendo até agora diz amém. Mas eu quero que você faça um exercício hermenêutico comigo agora, uma interpretação bem rápida comigo agora. Ele diz, não vou. Mas ele muda de ideia. E ele muda de ideia, por quê? Porque ele se sente comovido em desobedecer uma ordem do pai. Ele se entristece ao desobedecer uma ordem do pai. Aqui não há punição. Ei, olhe para cá. Aqui não há punição. Aqui não há nenhum tipo de ameaça. Ele tem medo de desagradar o pai. E isso é fantástico. Por quê? Porque quando você tem medo de desagradar o pai, é porque tem amor no seu coração. Quando você tem medo de causar um descontentamento em alguém, é porque você ama essa pessoa. Quem está me entendendo diz amém. Poxa, eu não queria ir, eu não queria estar lá, mas se eu não for, ele vai ficar sozinho. Aí ele vai. Essa movimentação mostra claramente que o que move ele não é medo, é amor. Quem está me entendendo diz amém. Davi expressa isso no Salmo 51. No Salmo 51, Davi está expressando o seu sentimento quando ele cai com Batseba, quando ele adultera e ele é pego em flagrante. Ele diz, pai, não retire de mim o teu espírito, não se afaste de mim,
me purifica para que eu não saia da tua presença. O medo de Davi não era o castigo de Deus, o medo de Davi era ficar longe de Deus. Não há castigo maior para quem ama do que ficar longe da pessoa amada. Não há punição maior para uma pessoa de que ser colocado ao lado da pessoa que se ama. Não é medo, é reconhecimento, é amor e devoção. Ei, olhe para cá, sabe quais são os elementos principais da adoração? Gratidão e esperança. Toda vez que você vai adorar a Deus, esses dois elementos estão juntos. Você adora porque é grato, porque Ele fez alguma coisa. Posso ouvir um amém? Ou você tem a esperança que Ele faça, por isso você adora. Não existe adoração sem gratidão e sem esperança. Por isso, quem adora a Deus, ama a Deus. Não tem quem adore sem amar. E por isso que quem não ama, não o adora. Quem não ama a Deus, não o adora. Ele erra, ele se entristece, ele se arrepende e principalmente, olhe para cá, ele muda. O amor do Pai foi tão forte que muda o comportamento dele. Está acontecendo assim com você? Você está numa situação de pecado, você está numa situação ruim. Ei, olhe para cá, você sente que errou. Não me diga que não, porque você sente. Quando a gente erra, a gente sente que errou. Aquela pancada no peito, poxa vida. Mas muda ou continua fazendo? Muda ou realiza de novo? Você já desapontou a Deus? Vou contar um rápido testemunho, bem rapidinho, do dia que eu senti que desapontei a Deus. Eu quase morri de remorso. Eu não sei se existe sentimento pior do que remorso. Você acha que existe? Nossa, o remorso, ele funciona como uma máquina de moer a alma por dentro. Sim ou não? E eu fiquei, fui para o quarto, tranquei a porta do quarto. Pai, tem misericórdia de mim, nunca mais vai acontecer isso. O que o Senhor colocar na minha mão, eu vou fazer. Não foi pecado não, viu, irmão? Ele me orientou para fazer uma coisa e eu tive medo de fazer. Era para eu ter feito uma coisa, era para eu ter seguido um caminho, mas Senhor, eu não vou fazer. E aquilo me corroeu por dentro, me moeu por dentro. Eu disse, Senhor, se Tu me perdoares pelo que eu fiz, nunca mais acontecerá de novo. Posso ouvir um amém, irmão? Aí por você ver essas viagens minhas para cima e para baixo, é porque eu não consigo dizer mais não para Deus. Porque o remorso não pode fazer parte do nosso relacionamento com Deus. Eu não vou, Pai. O Pai dá as costas e vai. É o sentimento que nós temos quando desapontamos a Deus. O que foi que eu fiz? Só que aí vem a diferença. Essa é a diferença. A mudança traz transformação. Agora olhe para cá. Imagine a alegria do Pai quando aquele que disse que não foi, chegou. Imagine a satisfação do Pai ao ver aquele que disse que não iria mudar de opinião por causa do seu amor e agora vai. E a pergunta que eu faço é: quanto você ama a Deus? O quanto é intenso o seu amor pelo Senhor? O quanto esse amor te constrange a ponto de causar remorso por algo que você o desapontou? Essa é a nossa diferença. Nós precisamos transitar em outro território. Nós precisamos sair do comum, do natural, do carnal e transcender para o espiritual. Nós fomos gerados em Deus, novas criaturas. Ele é o nosso Pai por adoção. O seu Espírito está em nós. Só isso deve ser suficiente para mudar a nossa vida, e não como os religiosos que mudam de fora para dentro. Não, nós mudamos de dentro para fora. A nossa mudança brilha e nos transforma de glória em glória todos os dias, e não é para provar nada a ninguém, é para estar ligado a Deus por amor a Ele. Eu não preciso provar a você que eu sou, eu preciso provar para Deus todos os dias que o meu amor por Ele é suficiente para mudar o meu comportamento. Posso ouvir um amém, irmão? Glória a Deus. Pastor, então chegamos a uma conclusão.
Ambos são filhos. Aqui Deus não despreza nem o religioso, nem o que não está fazendo. E não despreza o que não falou e fez. Ambos são filhos. Jesus coloca os dois como filhos. E aqui, olhe para cá, estou terminando, segure o sono aí. E aqui vem uma verdade fantástica. Deus não tem filhos preferidos. Deus não escolhe uns em detrimento a outros. O amor do pai pelos filhos é igual. Mas a resposta do filho a esse amor é quem torna ele amado ou não. Deus derrama seu amor igual sobre todas as pessoas. Deus derrama seu amor igual sobre todas as pessoas. Mas a resposta desse amor é diferente. E a justiça de Deus se opera dentro desse amor. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa abandonou os prazeres carnais para viver para Deus. Ele deixa as coisas do mundo porque Deus diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Ele deixa a vingança porque Deus diz que a vingança pertence a Ele. Ele deixa as próprias satisfações para viver o que Deus determina. Ei, olhe para cá. Quando nós morrermos, será que Deus nos colocará no mesmo lugar? Lógico que não. Porque se Ele trata com todos com amor, mas a resposta é diferente, Ele seria injusto se colocasse todos no mesmo lugar. Por isso que a salvação, olhe para cá, é para aqueles que deixam de viver a própria vida, para viver a vida para Cristo. É a decisão de amar o Pai que nos torna diferentes. Pastor, o senhor está dizendo que o senhor é melhor do que eu? Não, se brincar eu sou até pior. A diferença é que eu entendi o que Deus fez por mim, por isso eu o amo. E deixo tudo que for preciso para continuar ao lado dele. Se você fizer a mesma coisa, olhe para cá, Deus te amará na mesma proporção, porque Deus não tem filhos desiguais. Deus não dá algo a um e abandona o outro. Deus dá a boa medida a todas as pessoas igualmente. Ele não desprezará você, porque você o negou no começo. Ele não jogará você fora, porque você pecou no começo. Não, olhe para cá, se você se arrepender e mudar, e for em direção a Ele, você receberá o sorriso do perdão do Pai para a sua vida. É a sua resposta a esse amor que determina para onde você vai hoje. E aqui não adianta conversa bonita, justificativa. Eu vou esperar, não sei, quem sabe. E aí eu quero terminar perguntando isso a você. Qual dos dois você é hoje? Se Deus faz esta pergunta para você hoje, qual dos dois você se coloca hoje? Você é esse filho que é capaz de mudar decisões e comportamentos, capaz de abandonar um caminho que você tinha escolhido, por amor a Ele, para viver junto dEle. Se for, aleluia, Ele receberá você de braços abertos, não importa o que você tenha feito. Mas se você for aquele que apenas fala e não faz, não há espaço para você na presença do Pai. Hoje o Pai te chama para fazer parte da sua vinha. Ei, olhe para cá. Hoje o Pai te chama. Qual vai ser a sua resposta? O que você vai dizer? O que você vai falar? Aleluia. Se nós não entendermos isso, a gente vai ficar sendo enganado toda hora por discursos positivistas na nossa mente, dizendo que Deus ama você desse jeito mesmo, Deus quer você desse jeito mesmo. Não escuta esses discursos, é mentira. A palavra do Senhor diz: deixe o pecador o seu caminho, converta-se ao Senhor. É um processo claro e objetivo. Quem está me entendendo até agora diz amém. Vem cá, Caio. Qual é, pode subir. Qual é a resposta que você tem hoje? O que é que você vai fazer hoje? O
que é que Deus é capaz de fazer pela sua vida hoje, que você precisa? Deus não é alguém que você vai fazer simplesmente negócios e vai simplesmente dar as costas quando quiser. Ele é alfa e ômega, Ele é princípio e fim, Ele conhece a sua estrutura. Fique de pé, por favor, aí onde você está.